pão sempre vai bem, né? Seja no sanduíche, no café da manhã e agora com os dias mais fresquinhos, até numa sopinha à noite. Mas o Quero Saber de hoje está dedicado a ele. Bettina Moritz está aqui para falar se ele é tão vilão assim quanto pintam ou se dá para manter uma alimentação saudável comendo pão. A gente tem uma pergunta no telão, Bettina, seja bem-vinda, eu acho que pode esclarecer para muita gente. Maria Conceição de Itapema, quantos pãezinhos podemos comer por dia sem ficar com a consciência pesada? Pãozinho tamanho regular, aquele normal. Aquele de 50 gramas, isso, né, Mário? Isso. Maria Conceição, para não ficar com a consciência pesada e falando em termos populacionais, um pãozinho por dia. Um pãozinho por dia de 50 gramas, que equivale a 2 fatias do seu pãozinho integral. Puxa vida, tá? Vamos lá, rarefeito, mas a Terezinha de Blumenau, vale a pena comer pão integral? Geralmente esses produtos possuem uma grande quantidade de conservantes e alguns têm até validade de quase um mês. Então, Terezinha, o primeiro cuidado, o pãozinho que não estraga, fica lá em cima da geladeira, demora um mês para criar algum bolor, tem alguma coisa errada, muito conservante nesse pão. Vale a pena comer pão integral? Sim, mas esse pãozinho integral, preferencialmente, deve ser feito na sua casa e temos várias padarias especializadas que já fazem pão de fermentação natural. Esse pão de fermentação natural é ainda mais interessante, feitos com farinha integral, e aí o interessante, você pode cortar esse pãozinho e congelar, ir usando aos pouquinhos, porque como ele não tem conservante, ele estraga muito mais rápido. Mas o descongelamento é bem rápido, 30 segundinhos e você já vai ter um pãozinho, coloca na torradeira. Você diz congelar e guardar separadinho em fatias, aí só descongela aquela que for comer. Mais uma... Silas, de Capivari de Baixo, aí pertinho de Tubarão. Eu amo pão e alimentos feitos com farinhas brancas. Estou com triglicerídeos e colesterol altos. O que é que eu faço para diminuí-los? Então, Silas, comendo pães de farinha branca não é interessante, principalmente por causa dos seus triglicerídeos altos. É interessante você adicionar pelo menos parte dessa farinha integral. Comece com metade farinha branca, metade farinha integral, fazendo um pãozinho em casa. Essa farinha integral, ela é rica em vitaminas do complexo B e micronutrientes que são muito importantes para ajudar na sua saúde como um todo. Mas o mais importante é a quantidade. No máximo, 1 a 2 fatiazinhas de pão e tem que controlar a quantidade do carboidrato total que você está consumindo. Muito bem, estamos respondendo bastante gente hoje nesse primeiro bloco aqui. A Sema de Palhoça, qual é a diferença entre o pão e a torrada? Sema, a diferença é que o pãozinho, ele pode ser torrado. Então, você faz o pãozinho ou compra um pãozinho de padaria, corta ele em fatia e torra. A torrada industrializada, para manter a crocância, são adicionados várias substâncias que não são interessantes, alguns conservantes que não são interessantes para a saúde. Então, se você for comer a torradinha, é importante que você faça em casa. A torrada é mais interessante, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de digestibilidade, tem um pouco de refluxo, tem uma dificuldade de deglutição, ou tem alguma intolerância ao fermento. Pãozinho de fermentação natural, às vezes, realmente causa refluxo. Então, compra esse pãozinho de fermentação natural ou faz em casa, corta em fatia e antes de comer, torra, se você tiver algum problema relacionado a refluxo. O interessante é que a torrada seja o pão amanhã. Bettina, continue respondendo os nossos WhatsApps. Nós voltamos agora para o nosso Quero Saber. Você tem dúvidas sobre o consumo do pão no seu dia a dia? A Bettina está respondendo dúvidas sobre esse assunto e pode ser que a sua dúvida coincida com essa que vem aqui no telão para a sequência das perguntas. Vamos lá. Alain, de Balneário Camboriú. Um amigo me disse que se sentiu mais leve, motivado, perdeu peso cortando pão, simplesmente cortando pão. Segundo ele, por causa do glúten. Isso pode acontecer mesmo? Então, Mário, Alain, realmente isso pode acontecer. Principalmente se ele tiver alguma intolerância ao glúten ou se ele tiver alguma alergia ao glúten, alergia ao trigo, ou se ele estiver desenvolvendo doença celíaca. Mário, somos a maior população per capita de celíacos do Brasil, exatamente porque um gene específico, alguns genes que determinam o risco de desenvolvimento desta doença, onde você não pode comer glúten, muitas vezes fica com a barriga inchada, com mal-estar, acaba realmente tendo vários problemas de saúde em geral. Ele está muito presente no povo descendente do norte europeu, principalmente austríacos, alemães e poloneses. E temos uma grande colônia alemã aqui no nosso estado. E isso faz com que tenhamos, então, uma grande população com risco de doença celíaca. Então, é realmente mais comum eu ver no meu consultório alguns indivíduos com maior probabilidade de desenvolvimento de intolerância ao glúten e de doença celíaca. Neste caso, realmente, cortar o glúten faz todo sentido. Mas cuidado, a adição de
pães sem glúten, feitos com outras farinhas, como farinha de arroz, farinha de milho, a própria tapioca, né? Essas outras farinhas continuam sendo farinhas. Muitos pães sem glúten, eles são adicionados de bastante gordura e eles também muitas vezes são mais calóricos e com menos fibra. Às vezes pode não ser o ideal para você. Importante você consultar um nutricionista ou um médico. Quando você acha que o pãozinho não está fazendo bem, corre lá no nutricionista e no médico para ver se você não tem esse probleminha com o glúten. Muito bem, às vezes a emenda sai pior que o soneto. Suelen de Indaial, como deixar de comer pão? O que é que eu posso usar para substituir o pão? Então, Suelen, você pode fazer panquecas em casa, panquecas muito interessantes, salgadas, são feitas a partir principalmente do aipim. Cozinha o aipim, amassa ele, adiciona ali um ovo, você pode ainda botar um pouquinho de farelo de aveia, só para dar uma liga se for necessário, faz tipo uma panqueca. Você pode também botar um pouquinho de fermento químico, fermento de bolo, e fazer ele tipo pãozinho no próprio forno. Ele demora mais ou menos ali de 10, 15 minutos para ficar completamente assado. Você pode fazer pão doce, como por exemplo, um pãozinho de banana, umas 2 colheres de sopa de farinha de farelo de aveia, a banana amassadinha e o ovo também. Faz tipo panqueca ou tipo bolo. E várias receitas podem ser substituídas. Esse aipim, essa banana pode ser substituído por qualquer outro tubérculo ou até mesmo uma batata, você pode substituir por abóbora, né? Então, ele vai ficar muito mais rico nutricionalmente e você não vai comer o famoso pãozinho. Também vale o pinhão, né? O Mário já descobriu que eu sou louca do pinhão, a louca do pinhão. Eu amo pinhão. Pinhão é super saudável. 10 pinhõezinhos substituem ali 2 fatias de pão integral e é muito mais saudável. Então tá bom, a louca do pinhão vai continuar respondendo os nossos telespectadores pelo WhatsApp. Obrigado, Betina. Bom, o pão é o assunto de hoje do Quero Saber. E até agora a Betina já tirou muitas dúvidas que foram surgindo. Betina, vamos para a nossa última rodada. Agora vem Vanderlei de Canelinha. Aqui em casa, o café da manhã sempre tem que ter um pãozinho. Na janta, tomamos café com algum tipo de pão ou um salgadinho. Isso pode levar a algum problema de saúde? Então, Vanderlei, realmente pode ser excesso de pão. O ideal é que a gente tenha um consumo de 2 vezes ao dia de vegetais crus e vegetais cozidos. Normalmente, quando você substitui o seu jantar pelo pãozinho, esses vegetais desaparecem do seu cardápio. Então, você vai precisar acrescentar 2 porções ao dia de metade do pratinho, o que vai dar um prato total de salada crua e pelo menos 4 colheres de sopa de vegetais cozidos no almoço e no jantar. É muito mais saudável que você coma comida, uma batata ou um pouquinho de arroz e um franguinho grelhado ou um peixinho ou até uns ovos, um omelete de 2 ovos junto com batatinha, mas junto com essa salada e com esses legumes. Tenta consumir uma vez ao dia esse pãozinho que vai ficar mais saudável. Mais uma perguntinha no telão, vamos lá. Gilcelene de Florianópolis. Tirar o miolo do pão realmente evita engordar? Então, Mário, Gilcelene, realmente muita gente pensa nesse erro. Vou tirar o miolinho do pão e aí vou emagrecer. Mas depende da quantidade total do que você está consumindo no dia. Algumas pessoas também têm a falsa impressão de que se eu torrar esse pão vai ficar menos calórico. Não, quando eu torro o pão, eu só tiro a água. As calorias continuam as mesmas, ele continua engordando igual. Só que muitas vezes ele vai dar um pouquinho menos de saciedade quando é na forma de torrada. Retirar o miolo do pão vai ajudar desde que você diminua também o que você come no dia. Não é suficiente muitas vezes para o emagrecimento de muitas pessoas. Não adianta querer fechar os olhos, não. Vamos lá, o próximo. Beatriz de Lages, eu sou pré-diabética. Olha a condição que ela coloca. Que pão eu não posso ou não devo comer? Então, Beatriz, para quem é pré-diabético ou diabético, a sugestão é, faça o seu pãozinho em casa. Ao invés das farinhas tradicionais, utilize farinha de amendoim, ou farinha de amêndoa, ou farinha de castanha, ou farinha de linhaça, ou a junção, a mistura dessas farinhas. Coloca ovo para a gente ter uma liga maior, porque realmente a falta do glúten pode dificultar essa liga. E você adiciona principalmente tempero verde, por exemplo, um orégano, uma pimentinha preta em pequena quantidade para não precisar de grande quantidade de sal. Você pode fazer esse pão em fermentação natural ou com fermento químico também, que daí você faz um pãozinho, vai ficar mais com uma carinha de bolo. Mas esse pão, ele é pobre em carboidrato, ele vai ajudar a controlar a sua glicemia e vai reduzir, então, essa evolução do seu pré-diabetes até a chegada numa diabetes. Consuma até 2 fatias desse pãozinho por dia, porque por ser com farinhas de alimentos ricos em gordura, mesmo que sejam gorduras boas, acaba ficando um pouco calórico.
Rapidinho, vamos para mais uma. Hoje deu tempo de bastante. Lena, de Morro da Fumaça. Quem tem colesterol alto pode comer qualquer tipo de pão? Então, Lena, quando o seu colesterol é alto, esse colesterol ele está relacionado com o consumo de alimentos, fontes principalmente de gordura saturada, que são principalmente carnes vermelhas, aquela picanha, o churrasco em geral, aquele cupim, a linguiça. Além disso, há derivados lácteos gordos, que a gente chama, a manteiga, o creme de leite, o iogurte integral, o leite integral, os queijos, principalmente os queijos gordos. Isso ajuda muito a aumentar o seu colesterol. Então, vai depender principalmente do que você coloca no seu pãozinho. Então, a gente vai ter, claro, reduz o consumo de pão em excesso, que não é interessante para ninguém, e cuidado com o que você vai adicionar. Troque a sua manteiga, talvez, por uma pasta de amendoim, que é uma excelente opção. Ou faça também uma pastinha de abacate, né? Um guacamole, também seria ótimo e é muito mais saudável. Bettina Moritz, muito grato. Volte a responder os nossos telespectadores.